eu nem ia tocar nesse assunto, porque não está diretamente ligado ao Vasco, né? Então eu ia deixar passar direto. Mas agora que tocou, agora que começou a implicar com o Vasco, eu me sinto mais à vontade para falar que essa questão aí do Flamengo, né? Essa questão do Flamengo aí com seus atletas contaminados pela Covid, infectados pela Covid, e que por conta disso está querendo aí adiar o jogo contra o Palmeiras. Já fez confusão, já queria adiar lá pela Libertadores. Enfim, não é uma coisa aí que compete a gente, que a gente precisasse se importar, ou não era, né? Até essa rodada aqui, porque agora vai começar a ser, né? Vocês já devem estar sabendo aí, por conta do eventual adiamento do jogo entre Flamengo e Palmeiras, o jogo do Vasco, que estava originalmente marcado para as 11 horas da manhã de domingo, pode ser transferido para as 4 horas da tarde, a pedido da Globo. E aí, a torcida vascaína aí fica à mercê, né? Fica à mercê aí dos caprichos do Flamengo, dos caprichos da Globo também. E não pode se programar, por mais que não tenha a questão do estádio, você não vai lá para o estádio, que exige uma programação maior, é sempre uma chateação, né? Estou gravando agora aqui na tarde de sexta-feira, o jogo é no domingo, às vezes a gente precisa se programar, eu faço muito isso, né? Programa aí o meu final de semana em função do jogo do Vasco, como é que eu vou fazer? Não sei qual é o horário, né? E aí, então, que eu comecei a falar, me sinto mais à vontade para poder reclamar aí dessa postura do Flamengo, que se acha aí com o rei na barriga, acha que pode mandar e desmandar no futebol brasileiro a seu bel prazer. Me padeço ali com os atletas adoentados, acho que realmente é um drama e um problema para o Flamengo. Agora, o Flamengo foi quem precipitou tudo isso, né? Vamos voltar alguns meses no passado aí. Qual foi o clube que trabalhou ativamente para voltar com o futebol brasileiro? Não foi o Flamengo? Foi falar com o presidente, foi falar com quem fosse preciso ali, com o prefeito, governador, presidente, para poder voltar com jogos de futebol? Quando confrontado com a possibilidade, mas e a Covid, você ficar doente? Não foi o próprio Flamengo que falou que se garantia, que ia fazer todos os protocolos necessários e que tinha certeza que ia ter os seus atletas bem cuidados, tranquilos? Então, agora o próprio Flamengo está falando que vai adiar, rolou um surto lá e quer adiar. O Vasco, quando teve surto de Covid, não teve adiamento. Ficou aí prejudicado 3, 4 rodadas por causa de atleta com Covid. Ninguém pensou em adiar jogo. Ah, mas foi 1, foi 2, foi 3. No Flamengo é 15, é 16. Paciência. O Atlético Goianiense também teve 10 numa rodada só e foi para jogo. Jogou, não ficou se lamentando, não ficou tentando adiar jogo. Ah, mas teve o jogo contra o Goiás. O jogo contra o Goiás na primeira rodada teve uma diferença que foi o fato dos testes terem demorado para saíram em cima do jogo. Então, assim, os times estavam lá já no vestiário, se preparando para entrar e tudo mais, ou pouco antes disso, algumas horas antes do jogo, saiu o resultado que tinha um monte de gente com Covid. Aí era complicado, né, de você ir atrás de jogadores, os jogadores que não estavam relacionados já estão em casa, estão descansando, não estão preparados. É uma situação um pouco diferente. Depois disso, teve vários casos aí na Série A de times com Covid e os jogos não foram adiados. E aí, qual que é o número? Tinha um protocolo antes, tinha uma regra antes da CBF falando assim, não, se chegar no número de 5, de 6, de 7, de 8, o número que você quiser, o jogo adia? Tem isso no regulamento? Não tem, né? Se não tem, então, amigo, eu só lamento. A gente tem que ser pragmático nessas horas aí. Não dá pra... todo mundo sofreu o problema, o próprio Vasco sofreu o problema, que nem eu já comentei aqui, e não acontece nada. Aí na hora do Flamengo, não, o Flamengo vai adiar? Eu acho um absurdo, acho que teria que adiar todos os jogos. A rigor, não teria nem que estar tendo campeonato, né? Pela questão do Covid, se a gente for pensar na questão da saúde dos atletas, do contágio, não era para estar tendo futebol. A gente tem que admitir isso aí. Agora, só acordar para essa consciência quando vai prejudicar o Flamengo, aí é um pouco demais, né? Aí é um pouco demais. E aí, de novo, a bucha estoura nas nossas costas, é o Vasco, que vai ter também que se preparar para um jogo que não sabe se vai ser disputado às 11 horas da manhã ou às 4 horas da tarde, que faz uma diferença, sempre faz uma diferença na preparação, né? Então eu acho, cara, que paciência, né? O Flamengo tem que ir para jogo aí. As regras e os riscos foram colocados, todo mundo achou que valia a pena ficar exposto a esses riscos, e agora, por causa do Flamengo, vai mudar? Não dá, né? Simplesmente não dá.
Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, Deus sabe lá que horas, né, e com que transmissão, o Vasco recebe o Bragantino, o Red Bull Bragantino, em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, um jogo que ganhou aí contornos dramáticos e decisivos em função dos últimos resultados do Vasco, né? O Vasco, recém-eliminado da Copa do Brasil, vem aí de 3 jogos sem vencer, não é mesmo? E a pressão, o caldo começou a esquentar aí pro lado do Ramon, né? E do time do Vasco de maneira geral. E então uma vitória, ela passa a ser aí imprescindível. Não só em virtude da fragilidade do adversário, né? O Bragantino está lá na parte de baixo da tabela, é um time mais fraco entre os que estão disputando o Campeonato Brasileiro. E o jogo em casa força, então, essa vitória, não só por conta disso, mas também por conta dos nossos próximos adversários. Porque passou esse jogo, a tabela começa a ficar bem mais difícil, né? Aí vai pegar Atlético Mineiro fora, vai pegar Bahia fora, vai pegar Flamengo. Então, assim, já vai passar uma sequência um pouco mais difícil, de adversários um pouco mais qualificados. Se a gente for entrar nessa série aí com uma sequência de 4 jogos sem vencer, vai ficar complicado, né? Vai ficar bem complicado. Então é bem importante para o Vasco, né? E para o Ramon também, conquistar essa vitória em São Januário, da maneira que for. Eu avalio assim, na verdade. A torcida vascaína está numa bronca tremenda, está numa bronca, não está sobrando para ninguém, né? Essa que é a verdade. No time ali, os principais alvos são Felipe Bastos, Pikachu, o Thales também está sobrando para ele, Ribamar, Bruno César. Tem aí um monte de jogador que a torcida já está na bronca e está sobrando também para o Ramon, né? Para a comissão técnica. Nessas horas, o chefe, o cara que comanda, também sempre pega um pouco da culpa e está num clima já de hostilidade aí que eu acho que nenhuma vitória, cara, vai dissipar, não. Pode dar uma amenizada, mas até isso é difícil. Os cenários futuros que eu prevejo são os seguintes: o Vasco pode, melhor das hipóteses, né? Ganha com autoridade, ganha com tranquilidade, sei lá, abre 2-0 no primeiro tempo e administra com tranquilidade, sei lá, faz até um terceiro, vai 3-0 o Vasco no Red Bull. Você acha que vai passar? A galera, o ramonismo vai ser abraçado de novo? Eu acho que não. A galera vai falar, não é mais do que obrigação, tinha que fazer isso mesmo, não sei o quê. Então, assim, não vai ficar feliz com o time, vai ficar ainda assim, né, nesse clima de cobrança, de não fez mais do que obrigação. Ganha, mas ganha no sufoco, aquele jogo que a gente já viu outras vezes, né? Toma sufoco do adversário, toma bola na trave, adversário dominando a partida, mas num lance lá fortuito, um lance isolado, acaba sobrando uma bola pro Cano, ele pum, bota no fundo das redes e a gente segura o resultado. Pô, aí, cara, mesmo trazendo os 3 pontos, mesmo somando mais 3 pontos na tabela, a galera vai cair em cima, já não vai mais aguentar, vai continuar pressionado. E pior das hipóteses ainda, né? Se empata ou até perde para o Bragantino, aí, amigo, o Ramon vai levantar, o Ramon e o elenco, né? Vai levantar mãos para o céu e agradecer pelo fato de ser um jogo sem torcida, porque um resultado desse, num São Januário lotado, aí era coisa para ter quebradeira, para ter incêndio, para ter o diabo a 4, né? Que bom, nesse sentido, que não tenha. E eu espero também que a gente não precise ficar imaginando essas coisas. Eu espero que a gente saia com uma vitória nesse domingo. A vitória, ela é fundamental, os 3 pontos, da maneira que vier, né? Para a gente conseguir se manter lá na parte de cima da tabela, bem distante da zona do rebaixamento, acumulando a nossa gordurinha. Então, assim, os 3 pontos são fundamentais. Mas outra coisa que eu também estou muito curioso para ver nessa partida é qual vai ser o comportamento do Ramon depois dessa série aí, nessa má fase, né? A série mais complicada que o Ramon aí enfrentou no seu curto período como técnico do Vasco. O Ramon começou muito bem, com ramonismo, vencendo 3 seguidas, líder do campeonato, revertendo lá o mata-mata contra o Goiás, estava tudo uma beleza. Agora entrou na pior fase, né? A gente viu como o Ramon administrou lá esse momento aí na crista da onda, e agora a gente vai tentar descobrir como é que é o Ramon quando ele está por baixo. 3 jogos sem vencer, eliminado da Copa do Brasil, o time não respondendo em campo, né? Já são 3 jogos sem marcar gol também, o time não está conseguindo corresponder, está ficando muito previsível. Qual vai ser o comportamento do Ramon a partir daí? Essa é a minha grande dúvida para esse jogo, e uma dúvida que vai começar a ser respondida já quando sair a escalação, né? Porque o Ramon tem 4 grandes possibilidades aí, né? A primeira, que eu acho que a maioria da torcida torce e quer ver, seria ali uma ruptura completa,
uma sacudida geral, tá tudo dando errado, então vamos mexer tudo, muda o esquema tático, muda os jogadores, todo mundo que está incomodado aí vai sair, vai mudar o esquema tático, aí, sei lá, joga no 4-4-2, joga com 3 zagueiros, Miranda de lateral direito. A gente já viu aí milhares de possibilidades para esse time do Vasco aí, sugeridas nas redes sociais. Ele poderia ir por um caminho desse. Acho muito difícil disso acontecer, muito difícil, por 2 motivos, né? O primeiro é que o Ramon confia um pouco no esquema tático dele. Ele está botando ali esse time em campo porque ele tem confiança de que essa formação é a que pode trazer mais resultados para o Vasco. Então, isso já seria um bom motivo para ele manter essa formação. E um segundo motivo, que também não pode ser desconsiderado, é pouco tempo, né? O Ramon teve muito pouco tempo para mexer nesse time aí. A gente foi eliminado na quarta-feira, quinta-feira descanso, aí na sexta tem um treinamento, no sábado já tem de novo aí que descansar a equipe, né? Ir lá para a concentração para o jogo de domingo. Então, como é que é isso? Você vai mandar um time completamente modificado, com um esquema tático completamente diferente, com um jogo de treinamento só? A chance de ficar parecendo que é um catadão é muito grande, né? A chance de parecer um bando em campo sem saber o que fazer é muito grande. E isso, num elenco que não é muito qualificado, que nem o caso do Vasco, é, assim, especialmente uma receita para o desastre. É uma receita para o desastre. Então, o que poderia acontecer, o que seria mais factível de acontecer, é uma mudança ali aos poucos. E aí, o Ramon teria 2 opções. A primeira é manter o esquema tático, se ele acha que é realmente por aí que o Vasco vai conseguir apresentar seu melhor futebol, mantém ali aquele esquema tático, com 2 pontas bem abertos, eventualmente, se quiser ser mais ofensivo, bota 2 atacantes lá na frente, que nem ele já fez, ou não, vai com um atacante só, mas mantém o mesmo esquema tático, só mudando as peças. Tira quem não está funcionando, né? O Felipe Bastos, o Pikachu e o Thales, para ficar só nos 3 aí que a torcida está pedindo mais para serem barrados. Ou não, ou mantém os jogadores, porque acha que esses jogadores são o que ele tem de melhor à disposição mesmo, mas muda o esquema tático. Então vou manter os jogadores, já estão entrosados, já tem ali um conhecimento de como cada um joga, mas vamos mudar um pouco o esquema tático. Vamos fazer aqui um esquema com um 4-4-2, ou jogar com 3 zagueiros, e aí eventualmente mexendo uma peça ou outra só para se readequar mais a esse esquema. Seriam ali soluções mais paliativas, até para ver como é que o time se comporta, e aí dependendo do resultado. Agora, depois dessa partida, a gente tem aí uma semana cheia. Depois de muito tempo, o Ramon vai ter uma semana cheia para trabalhar, e aí você vai ter mais tempo para, mal ou bem, né, tentar pensar um esquema novo e testar outros jogadores. Vai ter ali uns 3, 4 dias de treinamento para fazer isso. Poderia ser uma possibilidade também. Mas a possibilidade que eu acho mais provável é a última, né? E aí, por favor, sem ofensas a mim, não atirem no mensageiro, é só o que eu acho que vai acontecer, que é o seguinte: manter o mesmo esquema. O Ramon ter a confiança de que o esquema que ele abraçou é o melhor esquema que ele tem para levar a campo, que os jogadores que são os titulares hoje são os melhores que ele tem à disposição, e de que, foi uma má fase, o time não se acertou, que, vamos confiar, vamos insistir. Tem que ter também ali um pouco de insistência para pegar no tranco. E aí ele repetiria basicamente aí o mesmo time que a gente tem visto nesse Campeonato Brasileiro. Repito, não é o que eu acho o ideal, mas é o que eu acho que vai acontecer. Eu, particularmente, acho assim que o Ramon trouxe ideias interessantes para o time do Vasco, montou um esquema tático ali que funcionou a princípio, mas é um esquema tático que tinha suas falhas, né? Desde o começo aí da competição, a gente já via que era um time que chegava muito pouco na frente, que precisava pensar numa solução ali para abastecer melhor o ataque. E pior, né? Um esquema tático que tinha poucas ali soluções, poucas variações de jogo, e que todas essas variações já estão agora marcadas pelos adversários. Então, os adversários eles estão conseguindo neutralizar muito bem os pontos fortes do time. E isso talvez explique um pouco aí a queda de rendimento da equipe. Você pega, o adversário vai estudar o Vasco, já sabe, beleza, né? Tem que neutralizar o Cano, a bola não pode chegar no Cano. Tem que também neutralizar o Benítez, que é o cara que municia o artilheiro deles, e pronto, já está meio que resolvido. Aí fora isso você já sabe, beleza, os caras puxam a bola para a esquerda para tentar abrir a direita para lançar um ponta. Já deixa um zagueiro esperto ali para evitar esse contra-ataque. Não, eles abrem um jogo pelas pontas para o Andrei chegar pelo meio, o Andrei é perigoso, já tenta também neutralizar essa jogada. Então, assim, você tem que ao longo da temporada
ir mexendo no seu esquema tático para começar a surpreender os adversários, né? Então eu acho que alguma mudança tem que ter. Acredito, né, que mesmo que ele resolva manter os jogadores e o esquema tático, algumas variações dentro desse esquema, o Ramon precisa pensar para trazer algo de novo, para voltar a surpreender os adversários, algo que não tem feito aí nas últimas rodadas. Mas, de novo, não sei até que ponto vai ser possível fazer isso já contra o Bragantino, porque o tempo ali de ajuste é muito pequeno, né? É muito pequeno. Talvez a gente tenha só aí, a gente só consiga ver uma mudança mais profunda na próxima rodada, mas aí, infelizmente, já vai ser contra um adversário bem mais difícil, o Atlético Mineiro, no Mineirão, né? Atlético Mineiro aí que está nas cabeças do campeonato, já vai ser um desafio muito mais complexo. Isso posto, qual deve ser o time então aí que vai a campo nesse domingo, seja às 11 horas da manhã ou às 4 horas da tarde? Quem é que deve entrar no gramado de São Januário para defender aí as cores do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama? Eu acho que no gol nós vamos de Fernando Miguel, sem dúvida aí nesse quesito. Na lateral direita, vamos insistir com o Iago Pikachu, para desespero da galera que queria ver o Caio Tenório. Acho que o Pikachu ainda será nosso titular. Fica a torcida para ver se ele dá a volta por cima, né? Acho que o Ramon tem que dar um toque nele e em outros jogadores, sabe? Um choque de realidade e falar, amigo, acorda aí que a sua batata já está assando. Eu tô aqui confiando em você, mas não dá para esperar para sempre. Você tem que começar a mostrar mais resultado, tem que começar a mostrar que é mais eficiente aí, tem que aparecer para a torcida, né? Porque senão vai ficar difícil de aliviar sua barra. Acho que tem que ter essa conversa com o Pikachu e com outros jogadores, né? Ali também. Na zaga pela direita, ao seu lado, o Miranda deve continuar o titular. Acho que vai ser titular por um tempo. Eu comentei, quando o Ricardo se contundiu, eu falei, cara, a contusão do Ricardo parece grave. E está se confirmando, né? Nem sei se tem previsão de volta ainda do Ricardo, ainda bem que o Miranda está dando completamente conta do recado. Ao seu lado, o Leandro Castan deve ser também ali o nosso zagueiro pela esquerda, né? Nosso líder e capitão, sempre um conforto para a torcida. Finalmente, fechando a linha defensiva, Henrique. Henrique vem fazendo um bom campeonato, a galera, para você ver como é que é o ranço, né? Mesmo o Henrique aí fazendo um excelente campeonato, uma excelente temporada, é um dos grandes destaques aí do time do Ramon. Mesmo assim, tem a galera que acha que ele tem que ser barrado. Tem que ser barrado porque, né, eu tenho implicância com o Henrique. Não dá para entender. Enfim, indo mais para frente, no meio, a gente deve ter mais uma vez o Andrei, né? Como primeiro ou segundo volante. Eu gostaria de ver ele como segundo volante, mas temo que ele vai jogar mais uma vez como primeiro. E aí do seu lado fica a dúvida, né? Estão falando por aí que o Bastos finalmente vai ser barrado, que vai dar lugar pro Marco Júnior. Não sei, tomara, fica a torcida aqui. Acho que essa é a primeira mudança, né? Qualquer que seja a mudança aí que o Ramon tem em mente, de esquema tático, de mudança de jogador, qualquer que seja a mudança, passa pelo Felipe Bastos. Ela começa pelo Felipe Bastos. Então, tomara que aconteça, mas também não vou ficar surpreso, amigo, se for de Felipe Bastos de novo. Não vou ficar surpreso mesmo. Então, se no pré-eleição contra o jogo contra o Botafogo, né, eu escalei na dúvida, eu fui pelo que eu estava torcendo mais, no caso, o Marco Júnior como titular, dessa vez eu vou fazer o contrário. Vou botar aqui na nossa escalação quem eu mais temo que possa ser escalado, no caso, o Felipe Bastos. Fechando o meu campo, aí não tem dúvidas, né? Martim Benítez, vamos torcer para ele ter uma tarde inspirada. O Vasco depende muito do nosso argentino aí, nosso motorzinho, jogando bem para conseguir seu resultado. Pela esquerda, acho que o Ramon vai insistir com o Thales também. E aí vale para o Thales, meio que vale para o Pikachu, né? Acho que ele vai ser mantido muito em função de não ter ninguém para colocar no seu lugar. Muito em função também do que se espera e ainda confia-se que o Thales possa entregar em campo. Mas tem que dar uma conversa com ele, chegar no Thales e falar, amigo, cara, você, eu entendo, é novo, tá vindo de contusão, os caras marcam muito em cima de você, talvez o esquema tático não seja o melhor, mas você precisa começar a mostrar jogo aí, senão vai ficar difícil. Então, vamos ver qual vai ser a postura do Thales para essa partida. Do outro lado, pela direita, aí vem a grande novidade do time, né? E se a gente pode se agarrar em alguma coisa para essa partida aí, para ver uma mudança de postura, eu acho que é o Vinícius, que deve assumir a titularidade ali pela direita. O Vinícius, que foi um dos grandes destaques do time esse ano, né? Quando a gente ainda estava com o Abel e o time inteiro estava ruim, poucos jogadores se destacavam, o Vinícius já foi um desses, né? Tinha ali o Andrei, o Vinícius
e o Cano. Esses foram os 3 jogadores, basicamente, que conseguiram causar uma boa impressão na torcida na era do Abel. E aí, quando começou a era do Ramon, a gente viu pouco do Vinícius, né? Viu pouco do Vinícius. Viu ele naqueles 2 jogos finais do Campeonato Carioca. Mostrou ali até um potencial de fazer uma dupla com o Pikachu. Acho muito também que a melhora, uma eventual volta por cima do Pikachu, passa muito pela essa volta do Vinícius para o time, né? Vamos torcer aí para eles voltarem a mostrar ali aquele entrosamento que eles mostraram no Carioca, porque depois dali, a gente viu, né? Nos amistosos preparatórios para o Campeonato Brasileiro, o Vinícius já se machucou, já ficou de fora do mais importante lá contra o Volta Redonda, né? O mais importante não, mas o contra um adversário mais qualificado, ele já ficou de fora. Aí depois ficou de fora dos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, aí quando estava recuperado, pegou a Covid e aí ficou fora por mais uns 3, 4 jogos, não sei. Voltou contra o Atlético Goianiense, mas aí já se machucou de novo também. E agora voltou de novo lá contra o Botafogo no segundo tempo e parece que voltou bem. Vamos torcer primeiro para realmente ele conseguir ter uma sequência aí e para ele voltar em alto nível, voltar apresentando o futebol que ele apresentou no começo do ano. Eu acho que uma recuperação do Vasco e até uma recuperação do Pikachu, eventualmente, passa muito aí por uma boa fase do Vinícius, né? E fica para mim aí a principal esperança, né? Se o Ramon realmente fizer o que eu estou prevendo aqui e mantiver basicamente o mesmo time que vem atuando por aí, a grande novidade, a grande esperança de algo novo é o Vinícius. E se ele chegar realmente ali puxando, fazendo confusão pela direita, eu acho que ele pode causar um salseiro ali, ajudar a abrir mais espaço no meio, tanto para o Benítez quanto para o Andrei aparecerem, né? Ele pode também deslocar a marcação mais para a direita, dar mais liberdade eventualmente para o Thales, brilhar ali na esquerda. E é óbvio também, né? Ser mais um ponto aí de munição para o Germancano, que é o nosso grande artilheiro, a nossa grande esperança de gols na temporada. A gente sofre até de uma cano-dependência, que nem o pessoal tem falado aí. Só que essa cano-dependência, ela tem que ser municiada, né? A gente já vem reclamando aí, né, que a bola chega pouco no Cano e agora, cara, tá chegando menos ainda, né? Tá chegando menos ainda. Contra o Botafogo não chegou nenhuma vez. Então, de repente, o Vinícius ajuda a resolver um pouco essa questão, já vai melhorar demais a coisa pro Vasco. Quanto ao Ramon, que vai voltar a campo aí contra o Bragantino, né? Vai sair da sua quarentena por causa da Covid. Aí, o Vasco tá cheio de cara com Covid e nunca falou em adiar jogo, né? Mas enfim, já falamos disso. Vamos ver, né, cara? Vamos ver o que é o trabalho do Ramon. Tá no seu momento aí mais questionado. Muita gente na torcida já pedindo aí para se livrar do Ramon. Eu já falei que não concordo. Muito porque não acho que o Vasco tem aí condições de ir no mercado atrás de outros técnicos melhores. E muito porque eu acho que, cara, independente de quem o Vasco traga, não vai fazer nada muito diferente do que o Ramon está fazendo. Essa que é a verdade. Não vai fazer muito diferente. Não vejo aí no mercado brasileiro treinadores que chegariam no Vasco e mudariam tudo. Deixariam de escalar os jogadores mais figurões, fariam um esquema tático completamente diferente. Não vejo. Então a gente tem que confiar no Ramon aí, esperar que ele tome a decisão certa. Eu acho que se ele confia no trabalho dele, se ele confia no esquema tático que ele armou, nos jogadores que ele escolheu, beleza. Então vamos dar mais esse voto aí de confiança para ele, mas alguma mudança ele tem que fazer. Tentar fazer uma mudança de postura dos jogadores, alguns ajustes táticos ali para trazer uma novidade para esse time. Alguma coisa tem que fazer, né? E tem que começar a fazer logo, Porque, que nem eu comentei no início do vídeo, daqui para frente a sequência vai ser mais difícil ainda. E aí, você já vir com maus resultados, só vai jogar ainda mais a pressão e tornar tudo ainda mais complicado. Então, vou ficar aqui na torcida para o nosso Ramon aí mandar bem e conseguir, primeira coisa, né, o resultado. O mais importante é conseguir os 3 pontos aí. Para as nossas ambições e para os nossos objetivos nessa temporada, é fundamental conseguir esses 3 pontos contra o Bragantino, ainda mais de ter perdido pontos bobos para o Atlético Goianiense em casa, para o Curitiba na última rodada, aí que fica mais fundamental ainda essa vitória. E de preferência, mostrando aí alguma consistência, né, mostrando algum bom futebol para dar um pouco mais de confiança para o torcedor, né? Então, assim, eu quero a vitória a qualquer custo, se for sofrido, que seja, mas, pô, se eu puder pedir uma coisinha a mais para ser uma vitória bonita de ver, né? Aquela vitória que dá confiança,
que resgata ali a esperança do torcedor. Vou confiar nisso, vou ficar torcendo por isso, vou apostar então nesse placar de 2-0 aí, torcer para o placar ser construído ainda no primeiro tempo, e aí no segundo tempo o Vasco mostra também ali o poder de conseguir administrar o resultado. Os artilheiros, vou apostar em quem? Um é o Cano, né? Não tem como não pensar em 2 gols sem ser um do Cano, e o outro, vou botar aqui o Andrei, vou botar o Andrei de novo, né? Cano e Andrei, os 2 artilheiros aí dessa partida. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje, então. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, a opinião de vocês sobre as escolhas do Ramon. O que você faria se fosse o Ramon? Mudaria tudo já? Do dia para a noite? Sem treinar? Sem ninguém saber de nada? Mudaria o time todo ou não? Tem que ter paciência, tem que ir fazendo a curva aos poucos. Ou nem isso, tem que insistir com esse time mesmo aí, com essa mesma escalação, que insistindo, mais cedo ou mais tarde vai pegar no tranco. Diga aí nos comentários e não se esqueça de voltar mais tarde, porque você sabe, né? Se tudo der certo e nada der errado, assim que a partida acabar, a gente volta com mais um vídeo para analisar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.